Oi, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Bia Responde. Aqui quem vos fala é Beatriz Albino e hoje teremos uma participação especial, minha amiga e futura pedagoga Cauana Dias. Oi, pessoal! Bem, gente, no vídeo de hoje iremos trabalhar brinquedos e brincadeiras no tempo de vovô e vovó. Quando a gente pensa em história, a gente lembra muito de datas que foram importantes, de pessoas que foram marcantes na história, de acontecimentos também que foram marcantes. Mas a gente esquece que a história é aquilo que está no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que são as experiências vividas tanto por nós quanto pelas pessoas da nossa família mais velhas, né? E por isso a gente decidiu trazer esse público para o nosso vídeo, para trabalhar brinquedos e brincadeiras, porque é o público que também tem muito a contar sobre isso e a mostrar que a brincadeira e o brinquedo são coisas que são patrimônios culturais. Exatamente, Cal. E também revela essa questão, tipo, diferentes modos de vida, também diferentes sociedades e de diferentes épocas. Então, quando a gente trabalha essa questão, brinquedos e brincadeiras do tempo de vovô e vovó, a gente tá trazendo memórias, a gente tá revivendo memórias, vivências e também compreendendo as transformações que vão ocorrendo no decorrer da nossa sociedade, no decorrer das gerações. Então, sem mais delongas, roda a vinheta, produção! Bem, gente, agora que voltamos, vamos trabalhar um pouquinho essa importância de se trabalhar brinquedos e brincadeiras no tempo de vovô e vovó. Bem, Cal, só acerca desse assunto, quais você acha que são os objetivos de se trabalhar isso no ensino de história? Bia, eu acredito que seja compreender, né? Fazer com que as crianças compreendam as mudanças que acontecem tanto nos brinquedos e nas brincadeiras ao passar do tempo e também fazer com que elas valorizem, com que elas tenham mesmo essa noção do quanto é importante valorizar a memória, a cultura e as experiências das pessoas que vieram antes delas. Dando continuidade, agora vamos abordar um pouco sobre a questão da linha do tempo, onde nós podemos iniciar com a pré-história, onde eles reproduziam atividades do cotidiano por meio de brincadeiras. Os brinquedos eram feitos principalmente por pedras, galhos, barro e ossos. Na antiguidade, na Grécia e na Roma, as bonecas elas já tinham materiais mais avançados que na pré-história. Por exemplo, elas podiam ser feitas de madeira, de argila, e as brincadeiras, como peão e bolinha de gude, eram facilmente visualizadas naquela época. A Idade Média. Quando pensávamos em brinquedos e brincadeiras nesse período, nós podíamos observar bonecas de pano, cavalos de pau e brincadeiras coletivas. Após a Idade Média, um período também marcante para mudanças nos brinquedos e nas brincadeiras foi o da Revolução Industrial, pois nesse período a produção deixou de ser apenas artesanal e começou a dividir espaço com a produção em larga escala. Ou seja, os brinquedos passaram a ser fabricados e comercializados, e também no material diferente, majoritariamente no material plástico. Após a Revolução Industrial, nós temos o século XX, onde o plástico transformou a indústria dos brinquedos, onde foi intensificada a produção de bonecas industrializadas, blocos de montar e carrinhos e videogames. Era digital. Esse é o último e o mais atual dos períodos que marcam as mudanças nos brinquedos e nas brincadeiras para as crianças. Nele, nós vemos as crianças com muito mais acesso a telas por meio de jogos eletrônicos, vídeos animados e tablets e celulares. Porque eu gostava de brincar, de pular corda, pega-pegou, aí aquele amarelinha. Pronto, agora eu brincava de pinhão, de bola de gude, escolher bastante. Na minha brincadeira quando era criança, já joguei muito bola de gude, já joguei peão, já joguei o pique no chão, de enfiar o ferro, o espetinho no chão, já pinei pipa, que é uma papagaio, né? E a minha brincadeira foi essa. E jogar peão,
pinar a pipa. A pipa também, né? Foi a minha brincadeira. Ele jogava bola de gude. Ainda bem, ele dá por uma academia ainda também quando era criança. Ele muito academia. Entendeu? Brincava de pula-pula, brincava de se esconder, de pega, de pula-pula, de peão também, né? E de amarelinha. Amarelinha, pulava amarelinha também. E Pinhão e pular corda. Eu brincava de bola de gude. Eu brincava de papagaio. Eu corria de cavalo de pau. Eu brincava de risco de ferrinho. Eu brincava de pega-pega. Eu brincava de cavalo marinho. A partir desse vídeo que a gente pôde ver anteriormente, a gente pode ver quais eram os brinquedos e as brincadeiras dos nossos avós, dos pessoais antigos. E a partir disso, a gente pode compreender a história, que ela pode ser construída a partir da memória. E que a partir dessa compartilhação não existe, né? Compartilhamento. Quando a partir desse compartilhamento de experiências, a partir disso eles podem revelar costumes, valores e formas de viver a infância. Ou seja, a partir disso a gente percebe que não é mais a mesma forma de brincar que a gente brinca hoje, não é a mesma que brincava antigamente. Valores são construídos diferentes. E através dessas narrativas, a gente também percebe que o material em que os brinquedos eram fabricados também é diferente. Antigamente, eram coisas que eram produzidas artesanalmente, né? Como o papelão, a madeira, tecidos que eram usados para fazer bonecas de pano, por exemplo. E também materiais encontrados na natureza. Kishimoto, que é uma renomada escritora brasileira e também educadora, ela defende que a criança ela não nasce sabendo brincar. Que é a partir de interações com o outro, com o adulto, com o professor, com o vovô, é a partir disso que ele aprende o que de fato é brincar e como brincar. E também ao observar, ao participar, ao compartilhar experiências, é a partir disso que a criança ela aprende regras, ela recria, né? Ela recria situações e também ela produz novas brincadeiras. Ou seja, quem nunca foi brincar de boneca ou senhor de casinha, quem nunca recriou situações que já acontecem no seu dia a dia, né? Verdade. A forma como a mamãe cuida da casa, como o papai, enfim, isso é brincar. E também é onde o idoso ele tem um papel muito importante. Porque eles são os transmissores dessas vivências, dessas experiências, que a partir disso... Que eles vão passar pra gente, né? Vão recriar memórias, vão passar as memórias e as tradições culturais das épocas. Ou seja, eu mesma aprendi com as minhas avós como brincar com o joguinho da pedrinha, como pular elástico. Até bolinha de gude me ensinaram, que eu não fazia ideia de como brincava. E você, Cal? Você aprendeu alguma coisa com seus avós? Essas da pedrinha, ele joga bola de gude, eu não sei muito bem não, mas eu aprendi com minha avó como brincar de elástico. E pra mim isso foi super divertido. Eu não imaginava que tinha aquela brincadeira, porque não era da minha época, né, quando eu era criança. Mas aí ela me levou no mercado, a gente comprou elástico, e aí ficou brincando. Foi super divertido. Então, a gente, ao mesmo tempo que elas estão compartilhando experiências delas, elas também estão incluindo a gente, né? E a partir disso, a gente pode propagar para as futuras gerações que estão por vir essa cultura, essa história, essa tradição. Justamente, né? Brincadeiras como amarelinha, ciranda, pega-escondeu, cantigas de roda, que é uma coisa que, assim, é muito de antigamente, né? Da época dos nossos avós mesmo. Pega-pega, que passou por diversas gerações. São brincadeiras brasileiras que elas atravessam gerações, atravessam a história. E elas são muito importantes, elas continuam presentes apesar do tempo. E não são somente brinquedos, não são somente momentos de diversão. Também tem um significado enorme por trás de socialização, pois promove essa interação entre pessoas de diferentes grupos, de diferentes idades. E é um fator incrível, né, assim, para o crescimento da criança. Uma criança que não brinca, a gente vê como o desenvolvimento dela é diferente de uma criança que brinca, que tá ali tendo acesso a espaços que são construídos para ela também. Moacir Gadot, ele defende muito que a cidade ela precisa ser projetada para que a criança ela possa entrar e vivenciar a experiência de estar na cidade. Por exemplo, hoje em dia a gente vê que a cidade ela tem muitos prédios, ela tem muitos espaços assim de socialização para os adultos. Mas quando a gente vê uma praça, geralmente nem todas as praças elas têm brinquedo para uma criança brincar, não tem espaços que são adaptados para a criança. E a gente sabe, né, que antigamente brincar era algo livre, né? Algo que a gente podia estar na rua, a gente brincava, pulava. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Hoje em dia é algo tipo muito difícil você ver criança brincando na rua. Então a gente percebe isso, né? Tipo assim, pouquinho a pouquinho, querendo ou não, tá se perdendo essa tradição. Porque a gente não para escutar os idosos muitas vezes, né? A gente tá numa geração onde a gente tipo acha que idoso não tem nada para ensinar. Mas aí que a gente tá enganado, porque eles têm sim o que ensinar. É história. Vivências, véi. É sobre isso, isso, véi. Não sobrou aqui, ó. Tem que ir a bola do triângulo, rapaz. Não é daí não. De longe, daí não. A porra, Vê. coisa não abre. Daí nada. tá bom aí. Tá bom de bola. Calma, Bia. Calma. Peraí. Você vai ensinar como é que joga? Daqui já tem. Vai, tu bora pra lá. E o senhor tá fazendo o que aí? É a listra pra ficar. Daqui, olha. Olha isso, olha. Olha aí, olha. Tem que passar na frente que joga primeiro. Bora. Joga pra lá, me vem embora. Não vai pra cá não, pra tirar a bola? Não pode passar da reta não.
De acordo com o Strenzel, que é uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, a brincadeira é um elemento essencial na vida da criança, porque ela faz com que a criança tenha liberdade para expressar suas emoções, sua criatividade, sua imaginação. Então, a partir disso, a gente também consegue ver que as relações entre os adultos e a criança também é um fator muito importante. Por quê? É a partir disso, dessa mediação com o outro, do que se ensina e faz junto, que a criança ela pode contribuir na construção de signos, de visões de mundos, se apropriando também construindo, ao mesmo tempo, esses diversos bens culturais, esses elementos, né? E é a partir disso que também existe essa recriação de situações, a questão de novas brincadeiras sendo inventadas, relembradas, aprendidas, demonstrando que elas são de todos, que ousarem tornar-se crianças também. Exatamente, e puxando esse gancho, a gente pode trabalhar a questão de tipo, como a gente já vem falando, que coisas que interessavam a antiga geração, a velha guarda, hoje em dia já não são mais tão interessantes para as crianças de hoje em dia, que estão mais inseridas nesse meio tecnológico, videogame, computador, toda essa questão já não interessa mais a eles, e jogos antigos como pular corda, pular amarelinha. Se você chegar para uma criança e perguntar, tu já brincou de amarelinha? Elas vão olhar e vai dizer assim, o que é isso, né? E é algo que vai estar se perdendo, porque não instiga esse interesse. E piorou, por exemplo, se você usar um termo da época antiga, né? Se você chamar amarelinha de academia mesmo. A gente tava conversando antes sobre essa questão, né? De que tem brincadeiras que tem diferentes nomes, dependendo da época. E aí a gente, meu Deus, se chegasse pra mim quando era criança e falasse academia, e olha que eu já sou mais nova, né? Bicho, como é velha. Ainda seria muito difícil eu entender o que era. Porque desde que eu era criança eu sempre chamei de amarelinha. Pois é, isso mostra essa questão das diferentes gerações, das diferentes épocas, até nessa questão do nome, né? E também mostra muito os ambientes, como a gente falou, os ambientes que antigamente eram utilizados, quintal, praça. Quem nunca brincou no quintal de fazer comidinha, né? Comidinha, brincou de bolinha de gude, quem nunca? Mas aí as crianças de hoje em dia estão presas às telas e isso acaba o quê? Propiciando sedentarismo, o aumento da violência. Hoje em dia tá enorme essa questão. Ansiedade também. Ansiedade, doenças mentais. Depressão, né? Exatamente. Então tá muito atrelada essa questão também de brinquedos e brincadeiras e algo a ser visto, algo a ser observado pelos pais que, tipo, vamos brincar, gente, vamos sair desse meio, dessa tecnologia, vamos ser livres, né? E a partir do momento que a gente trabalha isso em sala de aula, a gente também conscientiza, né? Conscientiza tantas crianças que também tem outras formas de você obter dopamina, né? Que é uma coisa que o celular, ele propicia uma dose de dopamina muito mais acima do que o corpo da gente precisa. Então, a gente se acostuma sempre a ter essa dopamina elevada, que quando a gente tem um prazer diferente, um prazer natural, que você precisa de calma pra viver. Tanto que hoje a gente, é um vídeo do TikTok, a gente bota no 2x, que é pra ser mais rápido de assistir. Isso também é um fator que mostra como a nossa sociedade hoje em dia tá viciada em dopamina. Então, é necessária essa conscientização na sala de aula também, não só para as crianças, mas para os pais, para que eles tenham essa noção de que é preciso também vivenciar outras formas de prazer, outras formas de aprender. Exatamente. No caso, a brincadeira. Pois é, brincando é a partir disso que a gente pode trazer, né? A gente pode conectar, trazer essa conexão com os mais antigos, com nossos avós, com os nossos pais, porque às vezes eles só querem isso, né? Um momento para conversar, para poder brincar, e muitas vezes, por a gente estar no celular o tempo todo, a gente não para. Pessoal, agora acerca da importância de se ensinar sobre brinquedos e brincadeiras, Bia. Qual você acha que é a importância de ensinar acerca desse tema? Bem, então, primeiramente eu acredito que seja essa questão da conexão entre as gerações, ou seja, a criança e o idoso podendo trocar essas experiências. E eu também acho que ele possibilita essa noção de mudança da criança, de permanência, dela saber que as coisas elas mudam no decorrer do tempo, né? Que alguns estudantes eles podem comparar brinquedos, comparar brincadeiras de viver em diferentes períodos, né? Por exemplo, na época da minha mãe, ela brincava muito na rua. Já quando eu era mais velha, quando eu era criança, eu não brincava tanto, porque já tinha um perigo mais elevado, né? As pessoas já tinham mais essa noção de que a criança brincar solta, assim, na rua podia ser perigoso. Cuidado, come do saco. Ou senão o carro preto, né? Exatamente. E também eu acho que também contribui para a valorização do patrimônio cultural. Ou seja, preservando a partir disso, a gente pode preservar brincadeiras tradicionais antigas nossas, como cantigas, que muitas delas estão se perdendo com o tempo. Então, você trazer para a sala de aula vai poder, como é o nome? Conscientizar? Conscientizar, relembrar, poder perpetuar essas cantigas e esses costumes populares nossos, antigos. Quando a gente analisa brinquedos assim em sala também, brinquedos e brincadeiras antigas, a gente pode ter uma noção dos aspectos econômicos, financeiros também, daquela sociedade que vivia naquele período. A gente pode perceber os avanços tecnológicos, quais eram os recursos disponíveis, né, Bia, para fabricar esses brinquedos. Porque, dependendo muito da classe social, a criança ela não ia ter acesso a determinado brinquedo, ou ia ter. Então, esse é um aspecto que também é muito importante em a gente ensinar sobre brinquedos e brincadeiras. Exatamente. E a gente pode trazer até aquelas questões, sabe? De, tipo, na época dos meus avós, onde eles trabalhavam no campo, na roça, as brincadeiras deles eram mais relacionadas a materiais do campo. Bonecas feitas de milho, com o cabelo da palha do milho, pedrinhas, brincar com pedrinhas no rio. Então, a gente já vê que brinquedos nossos eram brinquedos mais industriais, né? De plástico, bonecas de plástico, carros de plástico. Então, a gente pode trazer isso, né? E também, outra importância da gente trabalhar brinquedos e brincadeiras é a questão também que desenvolve a questão das crianças. O integral da criança, né? De que a criança ela possa desenvolver não só
a leitura, não só a escrita, mas também tudo aquilo que compõe esse desenvolvimento, que é o que a gente vê ao longo do tempo, que são os aspectos motores, cognitivos e emocionais. E também sociais. sociais. Em relação à importância, toda essa questão do brinquedos e brincadeiras, nós temos o renomado escritor e professor universitário Albuquerque Júnior, onde ele traz pra gente toda essa questão da reconfiguração do ensino, onde ele defende que nós devemos deformar esse ensino totalmente tecnicista, engessado, onde a gente só tem isso daí de números, 1900 e bolinha, 1800 e bolinha, aconteceu isso, isso, isso. Não, a gente tem que trazer significado, né? A gente tem que trazer vivências cotidianas, não é só, história não é só isso, não é? E a gente também tem que adaptar às demandas da nossa sociedade. Isso aí, gente. De acordo também com esse tópico de importância de ensinar brinquedos e brincadeiras, a gente também viu que na obra A História das Emoções, de Stuart Walton, ele vai citar que a criança, ela aprende também, significativamente, vivenciando, tocando, experienciando. E ele vai dizer que essas emoções, elas são basicamente o alicerce onde repousa toda a nossa vida e cultura social. E o que mais importante, né, do que a gente perguntar, qual era a brincadeira do tempo da sua avó? Que como não se torna significativo, né, a gente poder buscar, dar um contexto pra tudo isso. Não só, tipo, brinquedo isso, brinquedo aquilo, ano tal, ano não sei o que lá. Não, tem que ter todo esse jogo de cintura, né? Justamente. Tudo isso pra se tornar significativo. Que haja essa deformação do ensino. Que nem todo mundo vai aprender da mesma forma, então é necessário que o ensino ele seja adaptado a isso, ao sentir e à experiência da criança. Então a gente acredita que sejam repertórios que se encaixam muito bem, porque enquanto um defende ali a valorização da emoção, o outro diz o quanto é importante que haja essa organização, ou seja, não é uma coisa que acontece efetivamente, por isso que precisa ser reconfigurado, porque atualmente não é assim que funciona, né? Atualmente a gente vê que chegou no ensino médio, você começa a ter nem. Você não aprende de uma forma lúdica, você aprende de uma forma mecânica. Não só no ensino médio, né? Hoje em dia a gente vê presente isso aí desde o fundamental. Crianças do segundo ano já tendo que ter aquilo assim de prova do SAEP, né? Demais. Onde as crianças, tipo, têm que aprender pra fazer a prova do SAEP, tipo, os outros assuntos, as outras matérias, tanto faz, tanto fez, e não é assim. A gente tem que trazer significado. E ainda mais nessa questão de história, né? Que é algo tão que a gente vê, algo mais decoreba, algo pra você tá decorando, mas não é assim. Porque a partir do momento que a gente coloca a história no contexto, facilita muito mais para a criança o aprendizado. Porque se a gente só coloca datas e números, fica uma coisa muito certo ou errado. A criança ela pode ter determinado conhecimento sobre uma época, sobre um acontecimento, e ela pode não saber em que ano exato aquilo aconteceu. Mas pessoal, acerca de como a gente iria introduzir esse tema na sala de aula para as crianças, né, de brinquedos e brincadeiras, nós pensamos em usar da musicalidade e também da interdisciplinaridade para trazer essa junção entre história e português e fazer com que a criança ela fique mais interessada também na aula. A gente também trabalharia questão de poema, né, Cal? Isso. E nessa questão de trabalhar a música, a gente iria trazer a música do aquele grupo molejo, né? Brincadeira de criança. Sendo que na versão de carrossel, porque é mais pro público, né? Aí como a gente pensa em trabalhar com crianças do segundo ano, a gente iria trazer essas músicas e contextualizar. Qual brinquedo, qual brincadeira aparece no decorrer da música? Qual você já brincou? Sua avó, seu avô já falou de alguma música dessa? Então a gente traria todo esse contexto, sabe, pra trabalhar em cima. E trazer um significado, né? Em relação à interdisciplinaridade, a gente para usar do português e da história, a gente pensou em trazer o uso de poemas, né? Fazer com que a criança ela ali possa desenvolver um trabalho em cima dele, falando sobre um poema que faz sobre brinquedos e brincadeiras. A gente também poderia trazer o poema para uma atividade em sala de aula. Circule no texto qual é a brincadeira ou o brinquedo que você já brincou, ou que você vê no texto. E aí a gente estaria também pedindo para eles trazerem essa experiência para causar interdisciplinaridade com história. E não só isso, a gente também iria trabalhar em sala toda essa questão do brincar. Porque do que adianta a gente falar sobre brinquedos e brincadeiras no tempo do vovô e vovó e a gente não brincar com eles, né? Tem que ter esse momento de brincadeira. Vamos brincar de peão, a prática. Vamos pular corda, vamos brincar de amarelinha. E a gente traria isso pra sala de aula também, pra eles poderem vivenciar, aprender, ter esse contato nas brincadeiras de vovô e vovó. Isso. Nosso vídeo está chegando ao fim. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. E fala aí nos comentários quais brincadeiras você já conhecia, quais você não conhecia. Qual é a brincadeira do tempo de vovô e vovó que você mais gostava? E desde já, eu gostaria de agradecer a minha amiga Cauana, que está aqui. Obrigada pelo convite, Bia. E obrigada por essa participação. Foi muito bom ter essa troca, essa conversa, esse diálogo, sabe, entre a gente. Amei estar aqui hoje, Muito falar bom. sobre brinquedos e brincadeiras. Muito bom trabalhar essa temática também, que é uma temática que deve ser mais vivenciada no nosso cotidiano, né? Verdade. Então é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo do canal Bia Responde. Tchau, tchau. Cal, Oi. como é aquela música mesmo? Que música? Aquela. Acorda criançada, tá na hora. Brincar,